Pessoal, vamos avançando. Eu estou passando por cada um dos dispositivos da Constituição Federal e agora a gente entra no artigo 37, inciso 8, que fala que a lei reservará um percentual dos cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Primeiro, aquela regra básica, aqui a gente está falando do que a gente chama de reserva de vagas, tá? Essa reserva de vagas é para atender as pessoas que estão em condições especiais. Aqui o que a Constituição Federal está falando especificamente é das pessoas com deficiência. Então é essa a regra que a Constituição Federal prevê. Essa reserva de vagas ela deve ser prevista em lei, e essa lei deve estabelecer também os critérios para sua admissão. Porque o que acontece? Nem toda deficiência é compatível com determinadas atribuições de cargos. O STF ele tem uma certa restrição com isso, que você não pode presumir que não é compatível, você tem que comprovar que de fato não é compatível. Tá? E sempre que possível você deve fazer essa reserva de cargos prevista em lei. A lei vai estabelecer o percentual que tem que ser reservado para essas pessoas. Em média, hoje em dia, isso pode variar em cada ente da federação, tá? Porque cada ente tem a sua própria lei, mas em média a gente costuma figurar num limite de 5 a 20%, com 5% sendo o mínimo de reserva e 20% sendo o máximo. E você sempre arredonda para o critério que não extrapole o máximo. Explico para vocês. Normalmente, concurso público no ano federal, a quinta vaga é para pessoa com deficiência. Depois daí vai ser, a cada 20 vagas você vai colocar uma pessoa dentro desse critério. Porque quando você coloca a quinta, você não extrapola o limite de 20. E quando você vai colocando aí o 21º, o 41º e assim sucessivamente, você não ofende o limite mínimo de 5. Mas isso não é para cair em prova não, é só para você saber essa informação geral. Então as reservas de vagas são previstas em lei e a lei vai estabelecer os seus critérios. Existe também a possibilidade de se estabelecer as tais medidas afirmativas, como por exemplo as vagas reservadas para negros, as vagas reservadas para as pessoas com baixa renda, só que isso aí depende de lei e cada ente da federação pode ter a sua própria lei. Por exemplo, dentro da União existe uma lei que prevê reserva de vagas para negros e pardos. Cada ente da federação tem competência para legislar sobre esse assunto. Quero trazer para vocês aqui o teor da súmula 377, que fala que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Então aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho de jurisprudência. E a primeira que eu vou trazer para vocês é sobre a pessoa que tem visão monocular. Ou seja, essa pessoa aqui, ela consegue enxergar com um olho só, por isso que ela tem a visão monocular. Nesse caso que a pessoa tem visão monocular, ela concorre às vagas reservadas à pessoa com deficiência. Então, sim, ela tem direito à reserva de vagas. Isso, inclusive, foi colocado em lei, né? Olha só. Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A Lei 14.126 trouxe essa regra. O previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, aplica-se à visão monocular conforme disposto nesse artigo. Ou seja, hoje em dia você tem isso tanto na jurisprudência como agora na legislação. Isso passou a ser positivado. Existe uma previsão em lei que a pessoa com visão monocular concorre à vaga reservada em concurso público. Súmula 522. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Então agora aqui é uma situação diferente. Visão monocular, tudo bem. A pessoa vai ter acesso à vaga reservada. Agora surdez unilateral não. Professor, por que existe essa diferença? Olha, eu não sou especialista na área para falar a parte técnica acerca disso. Mas o que o pessoal acaba entendendo, unilateral, é que quando você só enxerga com o olho, você perde o senso de profundidade. E por isso que isso acaba sendo considerado, então, uma deficiência para fins de ingresso em concurso público. Então, em resumo, visão monocular tem vaga reservada, surdez unilateral não tem vaga reservada. Vamos avançar e vamos trazer uma questão de prova. Conforme a jurisprudência do STJ, o indivíduo com visão monocular possui direito de se inscrever em concurso público e concorrer dentro do número de vagas reservadas a pessoas com deficiência. Correto, né? A visão monocular
ele entra dentro dessa questão da vaga reservada para pessoa com deficiência, então o item está certo. Agora nós vamos avançar para o tópico subsequente, sempre seguindo na sequência da Constituição Federal. Agora nós vamos para o artigo 37, inciso 5. Esse dispositivo também tem uma redação um pouquinho mais truncada, tá? Vamos entender direito o que esse dispositivo aqui está trazendo para a gente. Ele fala assim, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Primeiro assim, ó, esse dispositivo, como vários outros da Constituição, é extremamente mal elaborado. A gente tem que interpretar ele em conjunto com inciso 2, inciso 5 e inciso 2, para você entender. Professor, eu sempre entendi que cargo em comissão era de livre nomeação e exoneração, mas agora está falando aqui que cargo em comissão vai ser ocupado por servidor de carreira? Eu não estou conseguindo entender isso. O que acontece é que você tem que separar cargo em comissão em basicamente dois grupos, tá? O grupo número 1, eu vou falar que é o cargo em comissão totalmente livre. O que seria esse aqui totalmente livre? Esse totalmente livre significa que a autoridade competente pode nomear basicamente qualquer pessoa para ocupar esse cargo. Desde que ele observe os requisitos do cargo, observe a violação ao nepotismo, ele pode nomear qualquer pessoa. Ele quiser nomear o vizinho dele, ele quiser nomear um conhecido qualquer, quiser nomear um cara que é vinculado ao partido dele, ele pode nomear qualquer pessoa. É cargo em comissão. Cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento. É uma atribuição de confiança, tem que ser alguém que ele confie para trabalhar. Então por isso que é totalmente livre. Só que pode existir um grupo dos cargos em comissão que vai ter uma escolha condicionada. O que a Constituição está fazendo aqui? A Constituição está querendo dar uma moralizada nessa história, falando que assim, ó, tudo bem, cargo em comissão é livre, mas vamos reservar um grupo de cargo em comissão para colocar servidores públicos de carreira. De carreira. Isso aqui, a lei vai estabelecer regras de como isso vai funcionar. E a lei deve estabelecer casos, vamos puxar assim, a lei deve estabelecer os casos em que você vai ter que colocar o servidor público de carreira, as condições e os percentuais mínimos. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês sobre isso aqui. Vou trazer dois exemplos, a bem da verdade. Olha, quando eu trabalhava no Tribunal de Contas, você tem a Secretaria de Controle Externo, que é a área técnica do tribunal. Essa é a área que faz auditoria, faz fiscalização. Então, os auditores estão lotados nesta secretaria para exercer o seu trabalho. Só que se eu estou lá fazendo auditoria, eu tenho um chefe. Esse chefe ocupa um cargo em comissão. Afinal de contas, trata-se de uma atribuição de direção, de chefia. E ele tem que ter uma relação de confiança com o presidente do tribunal. Então é natural que o meu chefe ocupe um cargo em comissão. Mas ao mesmo tempo é esquisito eu ser um servidor de carreira, exercendo atividade finalística, porque é uma atividade própria de Estado, e o meu chefe não ser servidor de carreira. Consegue perceber como isso fica estranho? Aí elaboraram a lei lá no Tribunal de Contas dizendo assim, ó, os cargos em comissão dentro da Secretaria de Controle Externo somente serão ocupados por servidores de carreira. Então, o meu chefe é da mesma carreira que eu desempenhava. O chefe do meu chefe, que era o secretário-geral de controle externo, também tinha que ser da carreira de controle externo. Por quê? Porque dentro da organização nós íamos ter que ter alguns cargos em comissão, mas que esses cargos em comissão fossem ocupados pelos servidores de carreira. No Poder Judiciário, se você pegar a lei que trata do Poder Judiciário da União, existe lá a lei, ela exige que um percentual X dos cargos em comissão sejam ocupados pelos servidores da carreira do Poder Judiciário da União. É uma forma de você proteger as áreas mais técnicas, em que os chefes ali serão também servidores de carreira. Então, na prática, o que a Constituição está fazendo? O cargo continua sendo em comissão. Ele continua sendo de livre nomeação e exoneração. Mas o leque de pessoas que eu posso escolher fica reduzido. Eu só posso escolher entre os servidores de carreira em algumas condições.
Em regra, eu posso pegar qualquer pessoa, mas em algumas hipóteses, eu teria que pegar entre os de carreira. Professor, mas aí não é mais livre nomeação e exoneração? É, continua sendo. Mais ou menos da seguinte forma. Eu moro num condomínio. Vamos supor que o síndico do condomínio tem que ser um morador do condomínio. E isso é um cargo em comissão, no meu exemplo aqui. Aí vem uma lei e fala assim, ó, o síndico terá que ser um morador do condomínio. Não pode ser de fora. Ele é de cargo em comissão, mas existe uma condição para a sua escolha. O secretário de controle externo é um cargo em comissão, mas existe uma condição para a sua escolha. É basicamente isso que a Constituição está trazendo aqui para a gente em relação aos cargos em comissão. Redação bem truncada, mas é isso aí. Mas agora nós vamos diferenciar o que é um cargo em comissão do que é uma função de confiança. Existe uma diferença técnica sobre isso. Para você entender o que é cargo em comissão, primeiro você tem que entender o que é um cargo. O cargo nada mais é do que o lugar, a sua posição dentro da estrutura da administração pública. Por exemplo, determinado órgão tem 10 cargos de professor. Significa dizer que ele tem 10 vagas para professor. Então, o cargo é aquela vaga. Eu posso dizer basicamente que quando eu falo de cargo, para cada uma vaga, eu tenho uma pessoa, que é a pessoa que vai ocupar aquele cargo público. Isso é um cargo, certo? O cargo, ele pode ser cargo de provimento efetivo, que é aquele que depende de realização de concurso público, e ele pode ser cargo de provimento em comissão, que é aquele que não depende de concurso público. E aí, o que a gente tem então aqui? Cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então a autoridade pode nomear esse camarada conforme a sua conveniência. Ele pode nomear o cara porque, conheci esse cara, vi que ele trabalha bem, vou fazer a nomeação desse aqui. Mas ele pode também fazer a nomeação simplesmente por um critério meramente político, que é o que acontece na maior parte das vezes. Esse aqui me apoiou na campanha eleitoral, vou nomear esse cara aqui. Pode, essa é a regra do jogo, né? Você goste ou você não goste, essas são as regras do jogo. E ele também é de livre exoneração. Olha, posso exonerar por qualquer motivo. Posso exonerar o camarada porque eu... Exoneração. Posso exonerar ele porque eu achei que ele está trabalhando mal. Posso exonerar ele porque eu preciso colocar outra pessoa no lugar dele por uma questão de organização política. Posso nomear e exonerá-lo por qualquer razão. Por isso que é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração. E o que é uma função de confiança? Função é só um conjunto de atribuições. Tá? Então a função, você pega um cara que já ocupa um cargo e dá uma função extra para ele. Vamos pensar assim, aqui em casa. Aqui em casa tem o cargo de marido, que é ocupado por mim, e é um cargo de livre nomeação e exoneração, porque afinal de contas, o dia que a minha esposa estiver de saco cheio, ela pode me exonerar. Esse é o meu cargo. Mas vamos supor que, ao invés de um cargo em comissão, ele fosse um cargo efetivo. Eu adquiri a minha estabilidade aqui no meu cargo de marido. Eu, como marido, eu já tenho as atribuições naturais da casa, né? Por exemplo, eu sou a pessoa que tem que arrumar as crianças para ir para a escola de manhã. É o combinado que eu tenho com a minha esposa. Isso é minha atribuição aqui em casa. E quem é a responsável por cuidar dos cachorros é a minha esposa. Então a função de cuidar dos cachorros é dela. Mas vamos supor que em determinado dia a minha esposa atribua para mim a função de confiança de cuidar dos cachorros. Eu continuo ocupando o cargo de marido. Mas além das minhas atribuições de marido, eu recebo mais um conjunto, mais uma função de confiança. Ela só passa isso para quem ela confia muito. Ela poderia passar para mim, ela poderia passar para o Gael, que é o meu filho, poderia passar para o Pietro, que é o outro filho. Ela escolheu um dos três e deu uma função de confiança. Veja, eu não tenho um novo cargo, eu não tenho um novo espaço na estrutura. Continua tendo um marido só, né? Por favor, continua com um marido só. Continua tendo, o Gael continua tendo Pietro, mas eu peguei uma função extra e atribuí para um desses três. Essa função extra é uma função de confiança. Então, quando eu falo de função de confiança, eu não estou falando de um cargo, eu não estou falando de um espaço novo na estrutura. Eu estou falando apenas de um conjunto de atribuições. Se eu pegar dentro de determinado órgão público, vou voltar ao meu caso quando eu trabalhava lá no tribunal.
Certo dia, eu recebi uma função de confiança de coordenador da equipe de auditoria. Eu continuava ocupando o cargo de auditor de controle externo, não mudou nada. Mas além de ser o auditor, eu era o coordenador da equipe. Eu ia fazer auditoria com todos os demais, mas também coordenar os trabalhos. Eu recebi uma função de confiança nesse caso. A Constituição Federal diz que as funções de confiança, elas somente podem ser desempenhadas por servidores públicos efetivos. Então, para você poder ser designado, que é o que a gente fala aqui, você deve ser um servidor público efetivo. Professor, então eu presto concurso público para a função de confiança? Não, você não presta concurso público para a função de confiança. A função de confiança, ela também é livre. Só que o termo que nós utilizamos aqui, que é o termo mais técnico, mais adequado, nós falamos que ele é de livre designação. Designação é a escolha. Tá? Por que não é nomeação? Porque não é cargo. O cara já está ocupando um cargo público efetivo. Eu só estou designando mais algumas atribuições para ele, tá? E quando você sai, nós chamamos de dispensa. Livre dispensa. Então vamos lá, voltei ao meu caso. Eu era um servidor efetivo que fui designado para a coordenação do trabalho de auditoria. Se a autoridade competente quisesse me dispensar e colocar outro, ela poderia fazê-lo sem problema nenhum. Ela é livre para fazer essa medida, tá certo? Beleza, em quaisquer casos, essas hipóteses que eu estou colocando aqui para vocês, elas somente servem para o DCA. O que é o DCA? Direção, chefia e assessoramento. Só para o DCA que você pode utilizar o cargo em comissão e a função de confiança. Perfeito. Deixa eu detalhar mais um pouquinho aqui as questões do cargo em comissão, tá? Número 1. Cargo em comissão, nós já vimos que ele é livre. Vou reposicionar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. Nós já vimos a regra geral sobre cargo em comissão. Qual que é a regra geral que nós vimos sobre cargo em comissão? Cargo em comissão, ele é livre, tá? Isso aqui nós já vimos a linha geral. Mas é livre o quê? Para livre nomeação. Então eu posso nomear o cara conforme a minha conveniência e oportunidade. É discricionário. Mas se eu me encher o saco desse camarada aqui, eu também posso fazer a exoneração dele. O que eu quero detalhar agora é essa parte da exoneração aqui. Pergunto para vocês. Exoneração de ocupante de cargo em comissão depende de contraditório ampla defesa? Não. Por que não depende de contraditório ampla defesa? Porque se trata de um ato puramente discricionário. Além do mais, esse ato aqui tem uma discricionariedade tão grande que eu não preciso nem mesmo fazer a motivação. Olha só. Foi assumir determinada presidência em um órgão público, estava lá trabalhando, chega uma secretária bonita, mulher alta, linda, tal, aquela coisa toda. Aí certo dia minha esposa vai me visitar no trabalho e olha e vê assim, essa mulher bonita trabalhando aqui com você. Eu não, amor, quando eu cheguei aqui ela já estava aí. A fulana não falo muito com ela, mas ela realmente parece trabalhar muito bem. É legal. A minha esposa olha pra mim e fica olhando assim, ó. Não quero essa mulher bonita trabalhando com você não, meu filho. Ó, manda ela embora daqui, manda ela trabalhar em outro lugar. Eu fui lá e exonerei a mulher. Óbvio que eu não vou botar um negócio desse no processo, né? Eu não vou chegar assim e falar, ó, estou exonerando ela porque ela é muito bonita. Eu vou exonerar e simplesmente. Preciso motivar? Não, não preciso motivar, né? Professor, mas e se fizer a motivação? Se você chegar lá e colocar no papel o motivo da exoneração. Exonerei a fulana de tal porque ela é bonita demais. Pode, se quiser motivar, pode. Qual que é o, entre aspas, problema de você motivar? Que a gente aplica um negócio que é chamado de teoria dos motivos determinantes. Esse ato passa a ser passível de controle. Se, por exemplo, você exonera uma pessoa alegando falta de recurso e no dia seguinte nomeia uma outra pessoa para o lugar dela, não existe falta de recurso. Aí esse ato é passível de anulação. Professor, mas aí não é uma invasão do mérito? Não, não é invasão do mérito. Continua um controle de legalidade aqui. Porque você alegou que exonerou por falta de recurso, but
na verdade você exonerou por alguma outra razão. E aí esse ato é passivo de anulação. Beleza, né? Vamos voltar para cá e deixa eu continuar a avançar. Eu trago alguns exemplos assim meio cabulosos, mas é que a gente tem que trazer para você conseguir entender o negócio. Aí deixa eu colocar uma coisa para vocês. Exoneração é ato punitivo? Não. Não é ato punitivo. Não se trata de aplicação de penalidade. Consequentemente, não existe... Deixa eu pegar aqui a caneta. Não existe processo administrativo disciplinar, o PAD, e também não existe contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque eu não estou punindo o camarada. Se eu não estou punindo o camarada, não preciso conceder a ele um direito de defesa. Beleza. Outra situação que eu quero colocar para vocês. Servidor que ocupa cargo em comissão é considerado servidor público estatutário? Sim ou não? Responde aí para mim. Servidor que ocupa cargo de provimento em comissão é considerado um servidor estatutário? Sim, é considerado um servidor estatutário. O que é servidor estatutário? É aquele que está sujeito a um estatuto, a uma lei. O cara que ocupa cargo em comissão na administração federal, por exemplo, se submete à Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Pô, professor, eu achei que era só o efetivo. Os dois. Só que nem todos os direitos do servidor efetivo se aplicam ao que ocupa cargo em comissão. Por exemplo, né? O que ocupa cargo em comissão não vai ter acesso à estabilidade, por exemplo. E outro ponto é o seguinte, se ele ocupa exclusivamente cargo em comissão, ele está sujeito ao RGPS. O que é o RGPS? É o regime geral de previdência social. Se ele ocupa exclusivamente cargo em comissão, ele não segue o regime próprio, ele segue o regime geral de previdência social. E um pouquinho de jurisprudência não faz mal a ninguém. O STF analisou um caso acerca da aplicação da aposentadoria compulsória para o servidor que exerce exclusivamente cargo em comissão. E sabe o que o STF decidiu? Que para quem exerce cargo em comissão, não se aplica a aposentadoria compulsória. O que é aposentadoria compulsória? Aposentadoria compulsória é uma aposentadoria em virtude da idade. Quando você completa 75 anos, você se aposenta compulsoriamente se você exerce cargo efetivo. Cargo em comissão, não. Então, eu posso ter um ocupante de cargo de provimento em comissão trabalhando acima dos 75 anos no setor público, tá? Porque ele não se submete à aposentadoria compulsória. Deixa eu trazer um pouquinho de jurisprudência aqui. O STF ele entendeu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas e operacionais. Então é importante guardar isso aqui, inclusive eu vou colocar aqui no nosso resumo, tá? Ó, estamos resumindo aqui. O STF decidiu primeiro um pouquinho de jurisprudência, conforme eu falei para vocês. Número 1, que ele não se submete à aposentadoria. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Não se submete à aposentadoria compulsória. Número 2, você não pode criar cargo em comissão para aquelas atividades que são atividades burocráticas, técnicas e operacionais. Tipo, o cara vai ser um engenheiro. É uma atividade técnica. Para essa atividade aqui, você vai precisar de um servidor público efetivo. Atividades técnicas, né? Técnicas. Atividades operacionais. O cara vai lá a trabalhar em determinado setor como contador, realizando o trabalho operacional ali do dia a dia. Para esse tipo de trabalho não pode ser cargo em comissão. Então isso aqui foi fixado em tese de repercussão geral pelo STF. A criação de cargo em comissão deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Ou seja, o tipo de relação que eu dependo da confiança. Por isso que eu utilizo o cargo em comissão. C. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de efetivos no ente federado que os criar.
Isso aqui, esse item 3, teve um caso que o STF citou, inclusive de uma Câmara, da Câmara de Vereadores aqui da minha cidade, Câmara de Blumenau, né? Olha só, Blumenau tá no noticiário aí do STF. O que foi que aconteceu? A quantidade de ocupantes de cargo em comissão na Câmara de Blumenau era muito superior à quantidade de efetivos. Tinha tipo, vou chutar o valor aqui, esse valor não é real, tipo 5-1, por exemplo. Era muito mais ocupante de cargo em comissão do que efetivo. A STF falou, não, calma aí. Tem que ter aqui uma dosimetria. Você precisa de uma quantidade X de cargo em comissão, e isso tem que ser proporcional à quantidade de efetivo que você tem. Não pode ser um negócio desproporcional, exagerado. E as atribuições do cargo em comissão devem ser descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. É muito comum, infelizmente, é muito comum você ver leis que criam genericamente cotas para cargo em comissão, tipo em Câmara de Vereador. Tipo, o vereador fulano de tal tem tanto de dinheiro para colocar quantos cargos ele quiser. Isso é um absurdo. Não diz qual a atribuição de cada um, não diz o que ele vai fazer. Você tem que definir quantos cargos são. Isso deve ser proporcional à quantidade de efetivos que existe naquele órgão. E eles têm que ter as atribuições definidas em lei. Não é simplesmente criar o cargo em comissão para ser o capanga do político, fazer o que ele quer. Não. Qual a atribuição desse camarada? Esse camarada é o teu assessor que faz o quê? Isso que a lei tem que fazer. Isso foi fixado pelo STF no tema 10.10. Questão de prova. Ao dispor sobre a criação de cargos em comissão, o legislador deve observar as normas constitucionais e a jurisprudência do STF nessa matéria. Essa parte inicial é só uma introdução, tranquilo. Segundo os quais, a criação de cargo em comissão somente se justifica pelo exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Correto. Não se prestando para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Correto também. Pressupondo a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Correto também. Veja que essa questão aqui seguiu essencialmente essa tese do STF no RE 1.041.210, o tema 10.10, tá? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, aqui sobre nepotismo, para a gente fechar esse nosso bloco. O que eu quero trazer para vocês aqui é a súmula vinculante 13 do STF, que fala que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou o servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou ainda função gratificada na administração direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Pessoal, isso aqui eu quero explicar para vocês em alguns detalhes. Isso aqui é a súmula vinculante 13 do STF. Primeiro ponto que agora você tem que saber, isso aqui também é um ato de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, naquela reforma que ela sofreu, a lei 14.230, passou a considerar também o nepotismo como ato de improbidade administrativa. Essencialmente, essa súmula ela tem uma redação bem truncada, tá? Mas as bancas não exploram os detalhes, as minúcias da súmula vinculante. O que você precisa saber, essencialmente, é que a súmula vinculante 13 ela está tratando da vedação ao nepotismo. E o que é o nepotismo? É você nomear um parente, nepotismo, para ocupar cargo em comissão ou designá-lo para exercer função de confiança. Isso que a súmula vinculante 13 está fazendo, vedação ao nepotismo. Eu não posso nomear um parente meu ou um parente de uma outra pessoa que exerça cargo de direção para ocupar a função de confiança ou função ou cargo em comissão. Isso que é a vedação, então. Essa súmula ela vale para toda a administração pública. Toda a administração pública. Quando eu falo de toda a administração pública, eu estou falando aqui da administração pública direta. Eu estou falando da administração pública indireta. Então, eu estou falando das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu estou falando de todos os poderes, então a súmula vale para o executivo, vale para o legislativo e vale para o judiciário. E eu estou falando de todos os entes da federação.
Então, eu estou falando da União, dos estados, do DF e dos municípios. Vale para todo mundo. Um ponto importante, tá, para trazer para vocês aqui, é que a vedação, essa vedação aqui, ó, ela se aplica até, deixa eu trazer aqui para vocês, até o terceiro grau. Professor, o que seria parente de até terceiro grau? Até terceiro grau, terceiro grau onde você vai encontrar o seu tio. Eu posso nomear o meu tio para ocupar um cargo em comissão função de confiança? Não, porque é parente de terceiro grau. Toma cuidado porque se for primo, primo pode. Por que primo pode? Primo é parente de quarto grau. Tio é terceiro, primo é quarto grau. Quarto grau pode. Posso nomear um primo para ocupar um cargo em comissão? Pode, porque primo é parente de quarto grau. Posso nomear um tio para ocupar um cargo em comissão? Não posso, porque tio é parente de terceiro grau. Guarda esses dois extremos que são normalmente as pegadinhas de questão de concurso público. Eu queria trazer mais duas informações aqui para vocês sobre isso, tá? Primeira informação é que quando a súmula vinculante 13 foi elaborada, ela foi elaborada sob o seguinte argumento do STF. A vedação ao nepotismo independe de lei. Como assim, professor, não independe de lei? Essa vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais, com a moralidade e a impessoalidade. Eu não preciso elaborar uma lei para vedar o nepotismo. Hoje já tem uma lei, que é a lei de improbidade administrativa. Mas até pouquíssimo tempo atrás, não existia uma lei em toda a administração pública vedando o nepotismo. A base era a súmula vinculante 13, que foi elaborada pelo STF a partir da interpretação dos valores constitucionais. Perfeito? Segundo ponto é que o STF entende que essa súmula ela não se aplica de imediato, vamos colocar assim, ó, de imediato aos cargos políticos. Professor, como assim cargos políticos? Cargos políticos são aqueles cargos do nível mais elevado na estrutura constitucional, tipo um secretário de Estado. Pode o governador nomear o irmão dele para secretário de Estado? Pode. Por quê? Porque eu não aplico essa súmula de imediato aos cargos políticos. Professor, quer dizer então que pode ser um zaralho o negócio? Não. O STF entende que você pode, a súmula vinculante 13 não veda a nomeação para cargos de natureza política, de parente, exceto se essa nomeação extrapolar, né, valores de razoabilidade. Você verificar que, o cara não tem a mínima qualificação para aquele cargo, o cara não tem a mínima condição de idoneidade para ocupar aquele cargo. Tipo uma pessoa que já foi condenada por corrupção, por improbidade, não tem formação específica, não tem nada, aí tudo bem. Mas aí você analisa caso a caso. Então eu não aplico de imediato. Eu posso aplicar, mas eu tenho que avaliar todo um contexto para verificar se não existe uma falta de razoabilidade na nomeação. Mas por si só, a súmula vinculante 13 não vai se aplicar aqui. E se eu conseguir reduzir aqui, eu vou colocar mais uma informação extra para vocês. A última informação que eu quero colocar é uma que pode gerar um pouquinho de dúvida na sua interpretação aqui. A súmula vinculante 13, ela também veda aquilo que nós chamamos de nepotismo cruzado. Professor, o que é nepotismo cruzado? É esse trecho final da súmula. No trecho finalzinho da súmula, ele fala assim, ó, incluindo as designações, os ajustes mediante designação recíproca. É assim, eu não vou nomear a minha esposa, mas eu nomeio o seu irmão, e você nomeia minha esposa para outro cargo. Eu nomeio de um e ele nomeia do outro, para a gente tentar confundir as pessoas. Não pode. Essa designação recíproca, esse ajuste mediante designação recíproca, também é vedado. As funções públicas podem ser exercidas apenas por agentes públicos aprovados em concurso público. O termo função pública aqui não é sinônimo de função de confiança. Não confunda. Função de confiança é uma coisa. Função pública é atividade pública como um todo. Função pública é somente para o servidor concursado? Genericamente. A atividade pública, entenda dessa forma. Posso ter cargo em comissão, pode ter cargo em comissão, pode ter cargo efetivo, pode ter um monte de coisa. Então a função pública pode ser exercida também por um agente político, por exemplo. Então ela não é somente
para quem ocupa a atribuição mediante concurso público. Então esse item está errado. Não é somente por quem é aprovado em concurso público. Próxima questão. João, ocupante de cargo comissionado, ao praticar ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria. A investidura no cargo comissionado não depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. Correto. Por quê? Porque cargo em comissão não depende de concurso público. Essa daqui é para não zerar, né? Essa daqui é fácil demais. Próximo tópico. José, que não era servidor público, foi nomeado pelo prefeito municipal para ocupar cargo em comissão no âmbito do executivo do município Beta. À luz da sistemática constitucional, a nomeação para o referido cargo pressupunha a prévia aprovação de José em concurso público destinado ao seu provimento. Se é cargo em comissão, não tem concurso público, então está errado. Exigia que José fosse ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do município Beta. Também não. Existem hipóteses em que a lei pode estabelecer que ele seja de carreira, mas não é o caso aqui. Somente podia ser realizado se José desempenhasse uma função de confiança no âmbito do município. Também não. Cargo, comissão e função de confiança não se confundem. Podia ser realizada, observado o percentual mínimo de cargos em comissão destinados aos servidores de carreira. Correto, conforme eu já expliquei antes então para vocês. Deixa eu só fechar aqui o comentário. Exigia que José seja submetido a concurso. Não tem concurso público. Pessoal, toma só um pouquinho de cuidado com uma literalidade da Constituição que às vezes as bancas cobram, até para mim de forma inadequada. Professor, tem diferença entre servidor de carreira e cargo efetivo? Um pouco sim, tá? Qual que seria a diferença? Todo servidor de carreira ocupa cargo efetivo. Todo servidor de carreira ocupa cargo efetivo, mas nem todo cargo efetivo é organizado em carreira. Por exemplo, juiz, ele seria um cargo organizado em carreira. Você ingressa como juiz substituto, depois vai sendo promovido nas diversas instâncias. Hoje em dia, quase todo cargo público é organizado em carreira, porque você cria uma carreira para o camarada sendo promovido até o final da carreira. Mas bem antigamente, existiam alguns cargos que eram chamados de cargos isolados. Você ingressava, por exemplo, como professor e não tinha nenhuma promoção, você ficava como professor até o final da sua carreira. Sem ter, tipo, professor classe 1, professor classe... Não tinha nada disso. Era professor e ponto final, vencimento básico sempre o mesmo do começo ao final da carreira. Não tinha carreira, na verdade. Então, teoricamente tem essa diferença. No mundo prático, basicamente não tem essa diferença, mas na teoria tem. Então, o que às vezes as bancas fazem? Às vezes elas pegam e colocam assim, ó, função de confiança, às vezes, nem sempre elas fazem. Função de confiança é somente para o servidor de carreira e cargo comissão é somente para o servidor que ocupa cargo efetivo. E aí, às vezes, ela dá isso como errado. Professor, mas isso não é uma viagem? É, mas eu só quero chamar a atenção sua para guardar a literalidade. Se, e somente se, você precisar diferenciar efetivo de carreira, você lembra, qual que é a correlação lógica? Função de confiança com efetivo, cargo comissão, nos casos e condições, servidores de carreira. Só para aquela questão de literalidade, só para você ter essa bagagem extra, porque às vezes acontece numa questãozinha ou outra de concurso público. E com isso nós terminamos esse nosso bloco sobre cargo, comissão e função de confiança. Até a próxima!